Bom, gente, eu meio que tive um surto, assim, logo depois que eu postei o vídeo pra vocês sobre experiências de Maze Runner. E comecei a cortar as pontinhas do meu cabelo. Na minha cabeça, eu vou cortar as pontinhas do meu cabelo, né? Porque minha cabeleireira falou que quando você corta as pontas, cresce mais. Aí eu fui cortando as pontas, eu falei, não, não tá bom. Aí eu fui cortando, cortando. Quando eu vi que eu já tinha cortado até aqui, eu falei, puta que pariu, tá muito feio. Cabelo mediano fica feio. Fica feio, tipo, em mim fica feio, cabelo mediano. Aí eu falei, vou ter que cortar mais. Aí virou essa bela bosta. Bom, gente, nem sei o que falar. Não faz tanto tempo que eu fui pra essa DR, foi esse ano. Porém, eu já fui pra muitas DRs de Shadowhunter. Muitas, muitas, muitas. E nessa DR que eu fui desse ano, eu não queria meio que ser, protagonista. E realmente deu muito certo, porque não sendo muito protagonista, eu percebi que eu não me ferro. Isso é um ponto muito bom. E percebendo que eu não me ferro e vendo os outros se ferrando, aí eu ficava, mano, é muito melhor você ver do ponto de vista de um figurante do que de um protagonista, porque o protagonista se ferra, tem que salvar o mundo, e você não. Você é o salvo, entendeu? Enfim, e nessa DR eu sou filha do Luke e da Jocelyn, só que tem um adendo aí nesta DR. Por quê? Porque eu coloquei na minha DR que eu só seria filha do Luke com uma pessoa aleatória, tipo, mano, eu nem terminei de ler os livros, eu tô no segundo livro de Shadowhunter ainda, porque até então eu só tinha visto a série, desde 2021. E nem terminei de ver os livros, então, tipo assim, a única paixão que o Luke tinha era Jocelyn. E eu não queria ser. Não é que eu não queria, mas eu não tinha intenção de ser filha da Jocelyn, porque ela já tinha Clary. E eu nunca pensei nesse fato de eu e a Clary sermos irmãs. Ainda mais, gente, porque eu sou parda e eu queria que a minha descendência, não minha descendência, mas minha cor, enfim, minha etnia continuasse a mesma. Pra fazer mais sentido. Porque não faria muito sentido se eu fosse filha da Jocelyn e filha do Valentim, entendeu? Então eu queria ser filha do Luke, porque. Enfim, o Luke é legal também. Se vocês lerem o livro, vocês vão perceber que o Luke é muito legal. Ele seria um pai ótimo, ele é um pai ótimo, então é isso. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na minha DR, eu tive essa surpresinha de que eu era filha da Jocelyn. Só que não é como se eu soubesse que eu era filha da Jocelyn. Bom, vamos lá resumir os pontos. Nesta DR, tudo começa bem do início de como era nos livros ou na série. A Clary ainda não sabia que ela era uma Shadowhunter. E eu coloquei que eu iria acordar no dia em que a gente fosse pra Pandemônio pra poder curtir o aniversário dela de 18 anos. Se bem que ali todo mundo usava RG falso, tá? E inclusive eu, porque eu era de menor nessa DR. E aí o que aconteceu? Assim que eu cheguei na minha DR, tipo, eu lembro de ter acordado num sofá. Gente, tinha um balde de pipoca doce no meu colo. E estava passando um jogo de lacrosse americano, sabe? É um jogo muito comum, principalmente fora do Brasil, tá? Eles jogarem lacrosse e é isso. E eu estava jogando no sofá com um balde de pipoca doce no colo. E na televisão tava passando um jogo de lacrosse. Dando um pouquinho de sentido agora, eu vou explicar pra vocês o ponto sobre eu e a Clary. Eu sabia que a Clary era uma Shadowhunter por conta do meu pai, o Luke. Ele sempre contava as coisas pra mim, menos contava quem era minha mãe. É um fato que eu só vou descobrir depois. Enfim. E aí, o que aconteceu? O Luke contou pra mim que isso tempos antes, tá? Bem antes da Clary, sei lá, ser de maior e tudo mais. Contou pra mim que ela era uma Shadowhunter e como eu era híbrida, eu era tanto lobisomem como Shadowhunter, eu meio que não em si ficava na clave, sabe? Porque na clave não era permitido pessoas híbridas, né, atuarem como caçadores das sombras. Pelo menos não no momento em que eu estava, porque depois tudo isso muda, tá? Então sintam-se um pouco mais tranquilos. O que aconteceu? Eu sabia que a Clara era uma Shadowhunter, só que ela não sabia que eu sabia disso e ela também não sabia que ela era. E nem sabia que eu era. Então, imaginem, a Clara é mais velha que eu sou menor que ela, eu sou irmã dela, eu não sei que eu sou irmã dela.
Gente, é um bololô muito complicado nessa DR, mas eu espero que vocês gostem, que vocês entendam, tá? Porque eu não sei explicar muito bem também, isso mais culpa minha do que de vocês. Mas enfim. E aí, assim que eu acordei nesse sofá e tal, tipo, eu lembro, era um sofá vermelho, assim, não de couro, mas parecia bastante couro, mas não era de couro, não. Tinha um forrado crochê nele, é forrado que fala? Ai, gente, era um pano de crochê nele, bem branquinho, quase, não branquinho, mas tipo, era um branco creme, sabe? Um branco creme. E aí, forrado nesse sofá. Aí eu lembro de ter olhado pra trás, de, tipo, ter acordado lá, de, tipo, olhar pra trás, botar a mão assim no sofá, olhar pra trás, e aí eu vi o meu pai, o Luke, né, sentado no... Ai, como é que fala, gente, o nome? Aquelas cadeiras de mesa de jantar, sabe? Que mais parece uma poltrona. Acho que é cadeira acolchoada que fala. Enfim, aquelas cadeiras aí, vocês devem saber qual cadeira que é. E aí, do nada, alguém bate na porta. E aí, gente, a casa do Luke era uma casa não rústica, mas era uma casa mais, como que eu posso falar? Confortável, uma coisa mais simples, sabe? Era uma coisa confortável, não era, ai meu Deus, tão simples assim. Mas era uma casa com móveis antigos, bonitos. Ele colecionava muita coisa também. Meu pai, o Lukezinho, sempre colecionou muitas coisas, inclusive armas de caça, o que era bem estranho, porque ele era um lobisomem, então, enfim. Como ele era policial, né, enfim. Bom, tava bem de manhãzinha, se eu não me engano. Acho que era tipo umas 10 da manhã, não lembro direito, mas não tava tarde e não tava de noite, tá? Enfim. Aí, na hora que eu olhei pra trás, tipo, ele tava com uma xícara de café e lendo um jornal. Beleza, ele tava lendo esse jornal, eu olhei pra ele e aí eu falei, nossa, deu certo, tô na DR. Já tava até acostumada com essa sensação. Nossa, deu certo, tô na DR. Aí, beleza, levantei e fui até ele. Aí eu perguntei, pai, como é que tá tudo, né? Tá, tipo, tá tudo bem na delegacia? Aí ele, olha, bom dia, olha quem acordou, você dormiu assistindo televisão de novo? Aí eu falei, é. Aí ele falou assim, ah, filha, tá tudo bem, daqui a pouco eu tô indo pra delegacia. E a Clary tá vindo pra cá pra ficar com pra você não ficar sozinha e tudo mais. E hoje é o aniversário de 18 anos dela. Aí eu falei, eu sei, eu tava muito ansiosa pra esse dia e tudo mais. Foi um papinho muito, tipo, de boa. Aí, beleza. Tomei café junto com ele, a gente começou a conversar. Nem lembro o que a gente tava conversando direito. Mas a gente tava muito, tipo, ai, papo de pai e filha. Foi uma conexão muito boa, aliás. Tipo, era um papo de pai e filha que, gente, eu nunca tinha sentido antes. Beleza. Passou um tempinho, alguém tocou a campainha lá da porta, né? E eu fui atender. Aí era quem, gente? Era a Jocelyn e a Clary. Aí a Jocelyn entrou, a Clary entrou também. Aí eu perguntei se elas queriam tomar café com a gente. Só a Clary aceitou, a Jocelyn não quis. Na verdade, acho que a Jocelyn só pegou um pouquinho de café e ficou tomando na xícara. E aí, nesse momento em que a Jocelyn chegou e a Claire ficou tomando café junto comigo, aí o meu pai, né, o Luke, ele levantou e veio conversar com a Jocelyn num canto. Só que pra mim, tipo, era normal eles fazerem isso, porque como eu sabia que a Clary era Shadowhunter e que a Jocelyn escondia isso da Clary, então pra mim, era só mais uma conversinha em que eles tentam falar como que a Clary tá fazendo desenhos estranhos e tudo mais. Faz todo um sentido, né? Beleza. Aí eu e a Clary conversando. Aí a Clary falou assim, aí eu dei os parabéns pra ela. Parabéns, Clary, tô muito feliz, não sei o quê. Eu e a Clary a gente era muito amigas. Mas que ela fosse um pouquinho chata nos livros, mas eu coloquei que ela não era tão assim na minha DR não, porque senão eu não ia aguentar ela. Aí, parabéns, Clary, tô muito feliz por você, que não sei o quê. Aí ela falou assim, obrigada, tipo, eu vim aqui justamente na intenção de te convidar pra gente poder ir pra Pandemônio hoje. E eu sabia que ela ia me convidar pra te colocar no meu script que isso ia acontecer e que eu ia acordar bem nesse dia. Aí eu falei assim, né, só que tipo, eu não tenho mais RG falso, tipo, o outro foi apreendido da última vez que a gente tinha usado pra ir numa festa, eu tinha falado isso pra ela. Ela falou assim, não se preocupe com isso, o Simon já tá trazendo um RG falso pra você. Eu falei, ai, que delícia! Adorei. Gente, é muito ruim você ser de menor em algumas 10, porque, tipo, tem muito lugar que você não vai poder entrar, você não vai poder, tipo, nem pisar, nem pensar em ir por conta da sua idade. Justamente por conta de você ser de menor, eles barram muito se você tiver uma carinha muito babyface, sabe? Mas se você tiver uma carinha mais madura, às vezes eles nem barram lá, tá? Então é bem de boa também, não tem todo esse cri-cri-cri, depende muito da festa que você vai também. Mas na Pandemônio, sim, eles faziam muita checagem, principalmente porque entrava muita gente com... Então, tipo assim, né? Então, era isso.
Aí, beleza. A gente combinou de ficar o dia todo juntas, porque a gente queria se maquiar juntas, tipo, se arrumar juntas. Gente, eu coloquei que eu queria muito fazer isso com ela. Porque eu adorava, gente, esses momentos de meninas. Adorava. Enfim, passou a tarde, lembrando nessa ideia. Ai, gente, eu não sei se eu conto tudo agora os detalhes, mas enfim. A gente passou a tarde inteira conversando sobre isso, sobre o bagulho da pandemônio, porque ia eu, o Simon, a Rebeca, um amigo do Simon, que eu esqueci agora, e um amigo do Simon, e a Clary, que era aniversariante. Só que nessa DR, tipo, a Rebeca, não só na DR, né, também nos livros e tanto no filme, a Rebeca sempre foi muito afim do Simon e o Simon sempre foi muito afim da Clary. Eu sempre tive muita dó do Simon nessa parte. Então, ai gente, eu não sei explicar, mas era muito ruim quando eles ficavam, tipo, sozinhos e o Simon queria criar um clima e a Clary estragava a bosta do clima todinho. Enfim, sempre acontecia. Aí o que aconteceu? Beleza. A gente se arrumou. Aí quando deu mais ou menos umas 9 horas, apareceu o Simon lá na porta de casa. E isso, meu pai já tinha saído pra delegacia, a Jocelyn também já tinha saído, nem lembro pra onde ela foi, mas a Jocelyn já tinha saído também. E aí a gente desceu as escadas, tipo, de casa, aí a gente entrou dentro de uma vanzinha que... Gente, é a mesma vanzinha da série. A gente entrou numa vanzinha que, inclusive, não era do Simon, era do amigo dele. Meu gatinho tá dormindo tão fofinho, gente. Um amor. A gente entrou nessa van, aí eu falei oi pra todo mundo, entramos lá, e o Simon me deu o RG falso, tipo, literalmente o RG tava a minha cara. E tava muito bom aquela falsificação, viu? Inclusive, muito bom, muito bom. Beleza. O Simon foi dirigindo e a gente foi conversando atrás, tipo, na van. Nossa, mano, tava uma conversa muito legal. Tipo, a gente tava todo mundo rindo pra caralho. Eu nem lembro do que a gente tava rindo, porque a gente tava rindo muito. Mas muito. Vocês não têm noção do quanto que a gente tava rindo. E na hora que chegou na Pandemônio, a gente desceu, tipo, da van, trancou tudo. Aí eu lembro que a Clary deu a ideia de pichar a van, porque a van era da banda do Simon. Pra quem não sabe, o Simon tem uma banda de música. E ele vive toda hora trocando a bosta do nome da banda. Ele nunca decide qual vai ser o nome da banda, entendeu? Aí eu lembro da Clary e falou assim, posso pichar a van? Aí o Simon perguntou pro menino da banda, que era o dono da van. Aí ele falou, pode, não tem nem problema. Mano, a banda, a van também já era toda colorida e toda lascada. Pichar ela ia ser fichinha. Beleza. Aí, do nada, ela começa a pichar o símbolo de caçadores de Shadowhunters. Aí eu fiquei assim, começou. É agora. Eu já sabia que esse momento ia acontecer. Então, tipo, é agora. Aí, mano, já tava esperando o Jace aparecer atrás, esbarrar nela. E eu assim, procurando o Jace. Cadê o Jace? Gente, cadê o Jace? Nem acredito que eu vi ele. E eu olhando pro lado, cadê o Jace? Gente, nada desse homem passar. E eu procurando o Jace pra todo lado. E eu olhava, e ficava assim, e eu ficava inquieta. Aí a Claire falou assim, mano, por que você tá tão inquieta? Tipo, o que tá acontecendo? Aí eu falei, não, eu tô muito nervosa, porque, tipo, primeira vez que eu vou entrar numa boate, assim, então, tipo, eu tava muito nervosa. Aí eu lembro de ter olhado pra trás, não vi ninguém. Do nada, alguém esbarra em mim. Na hora que essa pessoa esbarrou e passou, aí eu falei assim, tá com o olho no... Gente, mal de brasileiro. Na hora que eu falei isso, quem olhou pra trás era o Alec. Juro. Não esbarrei no Jace, mas esbarrei no Alec. Aí o Alec falou assim, como que você tá me vendo? Aí na mesma hora o Jace esbarrou na Clary e falou a mesma frase. Aí eu falei, caralho, gente, o que era pra acontecer não aconteceu. Aconteceu uma coisa melhor. Os dois esbarraram pra gente. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, nem acredito. Cadê o Magnus? Enfim, aí eles esbarraram na gente e eles ficaram tipo assim, como assim vocês conseguem me ver? Tipo, como assim? Aí o Alec, tipo, estranhou. Aí do nada ele falou assim pro Jace, a gente tá ficando sem tempo. Aí eles entraram na boate e logo depois eu e a Clary, a gente também entrou. Aí eu falei, mano, são caçadores. São caçadores. O que significa que se a Clary esbarrou neles, a Clary vai ficar automaticamente muito curiosa pra saber quem eles são e o que eles vieram fazer nesta boate. E como eu já sabia todo um bagulho da série e do livro, aí eu já premediava de que a Clary iria querer ficar muito curiosa. E eu lembro de uma coisa que o meu pai tinha falado antes dele sair. Aí ele tinha me puxado de canto e tinha falado assim, cuida da Clary. Aí eu falei assim, tá bom pai, eu vou cuidar. Aí ele falou, eu tô falando sério. Ela não pode saber que é caçadora ainda. A mãe dela tem que falar isso. Aí eu fiquei tipo, tá bom pai.
Tá bom, já entendi. Entendi, entre aspas, né? Porque não aconteceu nada disso. Beleza. A gente entrou na boate, eu, o Simon, Rebeca, o amiguinho do Simon entrou. E a Claire, entramos. E a Claire ficou toda hora olhando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E eu também olhando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Porque, meu, tinha visto o Alec, tinha acabado de ver o Jace. Eu queria ver mais. Gente, só faltou a Izzy. Não sei como que a Izzy passou pela gente, porque eu não vi essa mulher. Mas ela já tava lá dentro. Talvez ela tenha passado pelos fundos, né? Nunca pensei nisso, mas enfim. E também nunca perguntei como que ela passou, mas tá. Aí, eu lembro da gente tá dançando, assim, a gente tá tomando uns drinks, beleza, a gente tava tomando. Aí, do nada, a Claire falou assim pro Simon, Simon, você tá vendo aquele cara de cabelo azul? Aí o Simon, quê? Que cara de cabelo azul? Aí o Simon começou a olhar assim pro lado. Não tô vendo nenhum cara de cabelo azul. Aí ela perguntou pra mim, meu nome lá também é Stephanie, tá? Ela falou assim, Stephanie, você tá vendo aquele cara ali de cabelo azul? Aquele ali? Aí, tipo, ela apontou pra nuca do cara. E eu tava vendo o cara. Só que eu falei, mano, se o Simon não tá vendo o cara e eu tô vendo, isso significa que o cara é sobrenatural. Aí eu falei, não tô vendo. Me dei uma de Katia Sonsa, gente. Fiz isso. Aí eu falei, não é possível, ele tá bem ali. Mano, essa menina saiu do meio da roda e começou a perseguir o cara de cabelo azul. Até que uma hora, esse cara de cabelo azul, ele entrou numa salinha vermelha. Eu já sabia o que ia acontecer, porque aconteceu a mesma coisa na série no livro. Tava tudo premeditado. Beleza, esse cara entrou e a Claire entrou com tudo. Eu falei, mano, eu vou ter que entrar também. Aí na hora que eu entrei, gente, pasmem, estava Jace, Alec, Izzy, conversando com esse cara de cabelo azul. E aparentemente esse cara era tipo um... não um demônio. Um demônio meio monstro. Enfim, esqueci a espécie dele agora. E aí, ele tinha se transformado na frente da Clary. Aí eu falei, mano, fodeu. Porque eu lembro exatamente o que eles fariam. Eu sabia exatamente o que eles iriam fazer. Eles iam começar a lutar ali, comigo e com a Clary ali. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Fodeu. Aí, gente, vocês acham que acabaram? Tava muito longe de acabar, inclusive, tá? Jace pegou a lâmina de serafim dele e começou a brigar com aquele cara de cabelo azul. Inclusive, o cabelo azul dele tava em formato de moicano. Gente, sei lá, é uma espécie de estilo, acho que o nome é cyberpunk, acho que é esse. Tava muito estilo cyberpunk. E aí a Claire tava num cantinho, tipo, ela não tava escondida atrás do sofá, ela estava num cantinho, perto do sofá. Aí a Claire, tipo, olhando aquilo, paralisada. E o Jace com a lâmina de serafim socando no cara, tipo, batendo muito, batendo muito. Até uma hora que o cara começou a sair sangue dele azul. Era um sangue azulado, roxeado, não sei. Era um sangue estranho, só não era vermelho. E aí, quando ele fez isso, tipo, começou a sair muito mais monstros de todos os lugares. Gente, eu nem sabia que tinha, tipo, lugares escondidos nessa sala. Mas começou a sair monstros de todo tipo de lugar que vocês podem imaginar. Muito monstro, muito monstro. Muito monstro mesmo. E aí, a Izzy começou, tipo, a lutar. Eu lembro que a Izzy não tava com peruca branca. Inclusive, isso é uma coisa que só tem na série. Mas, enfim. A Izzy começou a lutar. Ela tava com uma roupa muito linda, gente. Essa mulher é linda. Essa mulher é linda. É linda. Linda, maravilhosa. Eu queria ser ela. Enfim, a Izzy começou a lutar, gente. Na hora que ela começou a lutar, o Alec também começou a lutar e todo mundo assim. Mano, e eles lutam, tipo, em família, sabe? Tipo, ai, eu tô aqui encostado. Aí o Jace tá aqui. A Izzy tá aqui e o Alec tá aqui. E eles estão aqui, ó, lutando em círculo, tá ligado? Tipo, eles são muito família. Muito família. Só que tinha um monstro indo pra cima da Clary. Aí eu falei, mano, lembrei do que meu pai falou. Cuida da Clary. E, felizmente, eu estava com a minha lâmina serafim com a minha Estela. Porque sim, gente, eu tinha. Inclusive, a minha Estela era a Estela que o meu pai tinha me dado. Que o Luke era a Estela do Luke. Então, era minha. Aí, gente, na hora que eu peguei a lâmina serafim, gente, mano... Foi tipo, sabe quando seu corpo tá sobre total adrenalina? Só fui. Mano, eu só fui. Eu não sabia nem que movimento, nem que golpe eu faria. Eu só fui. E, aliás, eu coloquei lá dentro da minha deck que eu sabia, tipo, os movimentos básicos de caçador de Shadowhunter. É óbvio, eu não queria ser protagonista, então eu não coloquei, eu sou mais foda, eu sei fazer tudo. Não, eu coloquei que eu sabia coisas básicas de Shadowhunter, então eu sabia lutar. E aí eu comecei a lutar, tipo, pra ajudar eles. E a Claire, sai daí, Stephanie, sai daí. E, tipo, e eu lá, entendeu? Tipo, mano, lembrei muito do que meu pai falou. Eu falei, meu Deus, eu tenho medo do que meu pai vai fazer comigo se ele souber que eu puxei a Claire pra cá. Beleza. Terminou, tipo, a luta, todo mundo tinha morrido. Aí, tinha morrido, entre aspas, né? A Claire saiu, gente, com tudo. Ela saiu com todo aquele quarto.
daquele quarto não, daquela sala, né? Ela saiu daquela sala e ela foi, não foi meio que foi pra fora, ela foi meio que tipo pro fundo da boate. Ela foi pros fundos da boate. Na hora que ela chegou nos fundos da boate, o Jace correu atrás dela. E aí ficou eu, o Alec e a Izzy naquele quartinho. Naquela sala, quer dizer. Aí o Alec falou assim, eu nunca te vi no... Ai, gente, na clave. Ele falou assim, eu nunca te vi na clave. Não foi essa palavra que ele usou, tá? Instituto, lembrei. Eu nunca te vi no instituto. Você é caçadora de Shadowhunter? Ou, você é caçadora das sombras? Aí eu só fiquei temperada. E falei, não. Com uma lâmina serafim na mão, a Estela na outra. Você não é caçadora de Shadowhunter? Você é o quê, minha filha? Você é o quê? Você é um unicórnio? Ele me olhou justamente com essa expressão. E eu sabia que ele tinha pensado isso, mano. Não era possível. Se até eu pensei,